Obrigada por você estar aqui na unidade 6 comigo, que bom. Na unidade 6 nós trataremos de uma forma mais específica do gênero textual e, em específico ainda, a questão do resumo, que é um gênero textual acadêmico necessário, extremamente necessário. Bom, para tratar dessa questão do gênero textual, nós trabalhamos aqui, trabalhar também com a leitura, com a questão do texto. Nós falamos o tempo todo que o texto precisa de ancoragem, que a leitura precisa de ancoragem e que o texto precisa dar aquelas pistas que permitam o leitor essa ancoragem. Lembrando aqui, gente, que o texto, que o sentido não está só no texto. Ele está no texto, mas ele também está no leitor. Então, eu trouxe um texto chamado Pais e Filhos. Vou lê-lo novamente, mas você tem aí no seu material. Pais e Filhos, do Fernando Bonazzi. Mãe, por que tem tanto mosquito? Tira a mão daí. Se eu tirar, vem mosquito, mãe. Tira a mão daí já. A senhora tá brava comigo? Não, não tem nada com você. A senhora ainda tá brava com ele? Acho que não. Então por que a gente não tira ele daqui? Não sei. A gente podia pôr ele no quarto. Não quero mais ele lá. Mãe, o papai vai acordar? Não, acho que não. E aí eu faço, a partir desse texto, eu faço algumas perguntas, né? Do que eu estou tratando o texto? Quem é ele? Né? Quando ele fala, mãe, ele vai ficar aqui? Quais são as pistas e estratégias que levaram você a responder quem é ele? É interessante que quando eu dou esse texto, algumas pessoas dizem que ele é o pai bêbado que chega em casa querendo bater na mãe, né? E a mãe mata o pai. Alguns falam que é o cachorro que estava morto e assim sucessivamente. E aí eu fui perguntando por que essas várias interpretações? Porque não há um referente ali para ele. Quando eu digo assim, Rogério, ele é muito estudioso. Que ele é que eu estou falando? Agora, a quem eu estou me referindo? Que ele é esse? Rogério é meu vocativo. Rogério, ele é estudioso. Agora, se eu digo, Rogério, o Samuel, ele é estudioso. O ele aí é um referente, não é? Para o Samuel. Eu estou substituindo aí o Samuel. Então eu tenho onde me ancorar. Eu sei que esse ele está se referindo a Samuel. Mas quando eu coloco esse pronome solto no texto, sem ter uma base, sem ter uma forma de me ancorar, a leitura e a interpretação fica mais difícil. É aí, gente, que a gente começa a pensar na importância da escrita. Não que o texto tenha que ser óbvio, não é isso, mas o texto tem que dar ao leitor o maior número de pistas mais claras possíveis para que a interpretação seja adequada. E a leitura, ela requer ancoragem, ela requer referenciação, esse referente aí. Por falar em referenciação, a gente tratou de um assunto, né, chamado categorização também nessa unidade e na unidade anterior, na unidade 5. O que é categorizar? Categorizar, de uma forma muito simples, muito basilar, é dizer, através da linguagem, a compreensão, conceitualmente, que a gente tem dos objetos do mundo. Né? Por exemplo, quando eu falo xícara, qual a ideia que vem à sua mente sobre xícara? Vem um copo para colocar água? Não. É um copo, entre aspas aqui, digamos, de colocar café, de colocar chá. Não é isso? Porque o copo para tomar água é diferente de xícara. Então, gente, eu quero dizer com isso tudo que quando a gente vai escrever, a gente tem que escrever dando as pistas corretas. Né? Escrevendo ou para ironizar, ou para criticar, ou para apenas expressar a nossa opinião, dando as pistas corretas. Dar pistas corretas é ser claro, é ser objetivo, é fazer com que o texto tenha realmente textualidade. Dentre essa textualidade, a coesão e coerência. Então, o resumo é a síntese, a condensação fiel do texto base. Então, eu tenho o texto base, eu não posso fugir daquilo que está abordado no texto base. Só que eu vou contar
com as minhas palavras aquilo que está no texto base. Então eu digo, o texto tal, 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 trata deste e deste e deste assunto. Para fazê-lo, ele usa esse e esse argumento, tá? Eu me restringo a isso. O resumo é seco, é curto e grosso, uma linguagem bem popular. Ele é basilar, ele não é um esquema, gente. Ele não é um esquema. Ele não é um amontoado de frases que eu recorto do texto base. Para que eu faça um resumo, eu preciso compreender o texto base, tirar a essência do texto base e passar ali, então constituir esse resumo, tá? Não é como a gente fazia outrora, ou como um dia a gente fez lá no segundo grau, não. Eu preciso entender o texto base. Nós, enquanto resumidores, vamos colocar aí, entre aspas, esses resumidores, nós precisamos ser fiéis à ideia do autor. Tanto que num resumo você não muda o título, o que é viável na resenha, mas no resumo não, tá? Aí tá bem detalhadozinho na unidade 6. Dá uma lidinha, conversa com a gente. Um abraço e até a unidade 7.